Olá, caros alunos, aqui é a professora Márcia Luna. Hoje, na aula de Sociologia, vamos falar sobre o trabalho no Brasil. O processo de industrialização do Brasil se iniciou no fim do século XIX, de forma regional, através da exploração da força de trabalho europeia. Com a chegada dos imigrantes europeus ao Brasil, vieram também ideias sobre princípios organizacionais e leis trabalhistas, que já tinham sido implantadas na Europa, e assim os operários brasileiros começaram a se organizar e se fortalecer. Em 1917, aconteceu a greve geral, que parou a indústria e o comércio, e em 1924, dia 1º de maio, foi decretado o feriado nacional pelo presidente Arthur Bernardes. Mesmo tendo sido declarado feriado, até o início da Era Vargas, o 1º de maio era visto como um dia de greves e manifestações dos operários. A partir de Getúlio Vargas, que anunciou vários benefícios aos trabalhadores, como carteira assinada, redução da jornada para 8 horas, que antes era de 12 a 16 horas trabalhadas, a data foi transformada em o Dia do Trabalhador. Desta forma, o dia não mais era caracterizado apenas por protestos, e sim comemorado com desfiles e festas populares como é até hoje. Atualmente, o mercado de trabalho brasileiro vem passando por profundas transformações, e alguns estudos apontam que algumas profissões deixarão de existir, principalmente aquelas em que um trabalhador possa ser substituído por uma máquina, como, por exemplo, um cobrador de ônibus. Em contrapartida, profissões ligadas ao meio ambiente, sustentabilidade, gestão de pessoas, engenharia, medicina e economia tendem a ter um crescimento nos próximos anos. Segundo o IBGE, a maioria dos profissionais tem entre 25 e 49 anos e se dedica a jornadas médias semanais de 40,5 horas trabalhadas. Em 2010, o mercado de trabalho brasileiro ainda registrou um aumento dos profissionais com 50 anos ou mais. A presença do grupo representa 21,5% e pode estar associada ao aumento da expectativa de vida e às mudanças nas regras de aposentadoria. De acordo com o IBGE, as mudanças na estrutura do mercado de trabalho fazem com que os trabalhadores busquem uma formação melhor, com mais qualificação. Agora, vamos relembrar o que estudamos através de alguns exercícios. Exercício número 1. A expansão da produção capitalista nos 3 primeiros quartos do século XX esteve assentada principalmente no modelo de organização fordista. A partir dos anos 1970, esse modelo sofreu significativas alterações, decorrentes da dificuldade em enfrentar, através de ganhos de produtividade, a crise que atingiu o sistema capitalista. Impôs-se ao universo da produção a necessidade de profunda reestruturação econômica, expressa pela introdução de novas tecnologias, flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo. Tais mudanças foram vistas por alguns como ruptura e por outros como continuidade do modelo fordista. De qualquer maneira, o mundo do trabalho real do século XXI já não é mais o mesmo. Sobre os impactos concretos que afetaram a produção e o trabalho no Brasil, no quadro das transformações comentadas no texto, é correto afirmar que houve. Alternativa A. Consolidação do assalariamento regulamentado através da expansão do emprego com carteira registrada para a totalidade dos trabalhadores. Alternativa B. Fortalecimento do poder de negociação dos sindicatos e elevação contínua da renda dos trabalhadores. Alternativa C. Extinção por inteiro das formas antigas de divisão do trabalho, baseada na separação entre concepção e execução, em decorrência da alta qualificação intelectual dos trabalhadores. Alternativa D. Expansão de formas alternativas de organização do trabalho, trabalho informal, doméstico, temporário, por hora e subcontratação, em detrimento do assalariamento tradicional.
E alternativa E, redução drástica das jornadas de trabalho e ampliação do tempo de lazer desfrutado pelos trabalhadores. A alternativa correta é a letra D. Expansão de formas alternativas de organização do trabalho, trabalho informal, doméstico, temporário, por hora e subcontratação, em detrimento do assalariamento tradicional. Pois as relações trabalhistas passaram por profundas transformações e, além disso, os encargos trabalhistas dificultam cada vez mais a contratação de trabalhadores registrados, fazendo com que haja um aumento de trabalhadores informais e temporários. Questão número 2. A introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de efeitos sociais que afetaram os trabalhadores e sua organização. O uso de novas tecnologias trouxe a diminuição do trabalho necessário, que se traduz na economia líquida do tempo de trabalho, uma vez que, com a presença da automação microeletrônica, começou a ocorrer a diminuição dos coletivos operários e uma mudança na organização dos processos de trabalho. A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no mundo do trabalho. Essas mudanças são observadas em um modelo de produção caracterizado. Alternativa A. Pelo uso intensivo do trabalho manual para desenvolver produtos autênticos e personalizados. Alternativa B. Pelo ingresso tardio das mulheres no mercado de trabalho no setor industrial. Alternativa C. Pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo de qualificação laboral. Alternativa D. Pelo aumento na oferta de vagas para trabalhadores especializados em funções repetitivas. E alternativa E. Pela manutenção de estoques de larga escala em função da alta produtividade. A alternativa correta é a letra C. Pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo de qualificação laboral. Pois o trabalho atual, em consequência da terceira revolução industrial, baseia-se na qualificação do trabalhador, ou seja, estimula-se a formação, por exemplo, de engenheiros e técnicos. Lembre-se, o mercado de trabalho vem passando por várias transformações, inclusive com a extinção de alguns postos de trabalho, que exigem um novo perfil do trabalhador. Para adequar-se a esse sistema de produção, o trabalhador precisa se qualificar e aprender novas competências e habilidades. Até a nossa próxima aula. Obrigada.